Olá! Vamos para mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Pois bem, vamos para a questão de hoje, a questão número 91 da prova amarela do ano de 2019, tá? Uma questãozinha até um pouco complexa, mas não é impossível de se resolver. E desafio dado é desafio cumprido, ok? Lembrando que, como isso aqui é uma série justamente para preparar você para o Enem, é interessante que você tente resolver os problemas sozinhos primeiro. Depois, você pode vir aqui e dar uma olhada na solução, ok? Vamos lá. E cá estamos nós na questão. Questão de circuitos elétricos. Isso aqui é interessante eu falar para vocês que, na verdade, as questões de circuitos elétricos são questões extremamente comuns no Enem. Todo ano cai uma questão de circuito elétrico, então fica aí a dica para você. Se você não gosta de circuito elétrico, tenta dar uma estudada, pelo menos aprender o básico sobre os circuitos elétricos, porque sempre vai cair uma questão de circuito elétrico no Enem. Beleza? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. E aí a pergunta é: o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então a gente tem aqui um esquema, né? E a gente vai usar os nossos conhecimentos mais esse esquema para poder resolver a questão. Tá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar antes de fazer essa questão é sobre o conhecimento fundamental para circuitos elétricos, que é o que nós chamamos de lei de Ohm, ou primeira lei de Ohm. Que relaciona justamente a diferença de potencial em um circuito elétrico com a sua resistência associada e a corrente elétrica que passa por ele. É essa famosa fórmula aqui, né? V igual a RI, que justamente justifica a relação entre a DDP, né, a diferença de potencial, a resistência e a corrente. Então, vamos lá. Se a gente pega o circuito em si, já conhecendo a lei de Ohm, é interessante para a gente determinar a primeira coisa necessária em qualquer circuito. E isso é uma dica para qualquer exercício, qualquer questão que envolva circuito elétrico. Determine o caminho da corrente, ok? Então, qual é o caminho da corrente? É justamente qual é o caminho que as partículas, né, elétricas estão percorrendo. Elas saem de onde e vão para onde, tá? Então perceba que ela vai sair da fonte e vai voltar na fonte, né? Porque começa na fonte e termina nela. Então o caminho da corrente seria uma coisa assim, né? A segunda coisa que nós temos que nos atentar são os chamados nós. O que são os nós? Os nós nada mais são do que os pontos dentro do circuito aonde a corrente se divide, tá? Geralmente a corrente ela vai preferir caminhos onde você tem menos resistência, tá? Então isso também é uma informação bem interessante, mas não vai ser o caso aqui. Mas em todo caso, são os pontos onde a corrente vai ter 2 ou mais caminhos para ir, tá? Onde esses elétrons teriam 2 ou mais caminhos para seguir. Então vamos seguir aqui o caminho da corrente. Olha só, a corrente ela chega aqui, passa pelo resistor de 10 ohms e aí chega aqui e tem 2 caminhos. Olha só, ou ela desce para esse resistor de 200 ohms ou ela segue em frente. Então aqui é um nó. Quando ela chega aqui, ela tem o mesmo
situação. Ou ela desce para o resistor de 200 ohms ou segue em frente. Então, outro nó. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Então, beleza. Nós temos aqui 5 nós. Aí vão falar assim, tá, sensei, e aquela última quina ali, não é um nó, não? Não, por quê? Porque quando ela chega aqui, a corrente, ela não tem escolha, a não ser virar. Então, ela continua aqui. Então, ela não se subdivide. Ela segue em frente. Então, isso quer dizer que aqui não é um nó, mas é um ponto interessante. É um ponto de estudo interessante. Tá? Então, marcamos os nós. Ok. Beleza. E agora? Agora, meu caro, agora nós vamos nos atentar à diferença de potencial, ou seja, esses 120 volts aqui. O que acontece? O que é a diferença de potencial? O próprio nome já diz. Diferença de potencial significa uma diferença entre potenciais elétricos, que é justamente o que faz uma corrente elétrica. A corrente elétrica ela só é gerada quando você tem uma diferença de potencial associado a um determinado lugar no espaço ou algo parecido. Tá? Você cria ali uma diferença de potencial e as cargas elétricas se movem do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai considerar que este primeiro caminho tem um potencial. Atenção, eu disse potencial, não disse diferença de potencial. Um potencial de 120 volts. Ok? Isso quer dizer que para que tenha uma diferença de potencial de 120, o outro potencial vai ser toda essa área tem que dar 0 volts. Por quê? Porque é uma diferença. Se você subtrai 120 de 0, quer dizer, 0 de 120, desculpa, isso aqui vai dar 120, né? Então, a lógica é essa. Se você tem aqui uma diferença de potencial, 120 menos 0, vai dar 120, que é exatamente a nossa tensão nominal, 120 volts. Mas, sensei, como é que eu sei que vai ser 120? Como é que eu sei que vai ser 0? Eu não sei. Eu só sei que a diferença é 120. Então, eu poderia escolher qualquer valor aqui, contando que a diferença dê 120. Então, eu poderia ter escolhido 220 aqui e 100 aqui. Né? Eu poderia ter escolhido 140 aqui e 20 aqui. Entenderam? Então, isso vai depender muito do que você quer fazer. É mais interessante você trabalhar com 0, tá? Então, geralmente o pessoal faz esse tipo de diferença de potencial. Bota o valor nominal aqui e bota 0 no outro lado. Ok. Beleza. Então, a gente tem aqui 120 volts nesse primeiro pedaço do circuito, 0 volts nesse segundo pedaço do circuito. Tá. E nesse pedaço aqui? Quantos volts a gente tem aqui? É aqui que está a parte da televisão. Porque é o seguinte, a televisão ela funciona com a tensão entre 90 e 130. 130 volts ela nunca vai atingir. Não tem como ela atingir 130 volts porque a tensão nominal é de 120. Não tem como passar isso. Então, a gente não tem que se preocupar com a TV parar de funcionar com uma tensão acima de 130, né? Agora, a gente tem que se preocupar com a tensão abaixo de 90, ou seja, qual é a tensão mínima que isso aqui, esse caminho pode atingir? Só pode ser 90 volts. Então, a gente vai considerar o caso em que a TV vai apagar quando você tem uma tensão mínima, ou seja, 90 volts. Ótimo. Agora já está tudo, todos os dados já estão conhecidos. O que é que nós temos que fazer agora? Bom, sabendo que a corrente ela vai passar por esse primeiro resistor de 10 ohms, vamos ver qual é a diferença de potencial nele. Bom, ele entra com 120 e sai com 90. A diferença de potencial é justamente você fazer a subtração entre os potenciais.
Então, se tem 120 aqui e tem 90 aqui, a diferença de potencial nesse resistor aqui é de 30 volts, certo? 120 menos 90. Então, agora a gente já sabe, olha só. Aqui passa 30 volts, tem uma resistência de 10 ohms, dá para descobrir quem é a corrente inicial. E isso que é legal, porque a partir disso nós podemos determinar qual é a corrente máxima do circuito como um todo, porque aquela dali é a corrente inicial. Então, vamos lá. Vamos usar a lei de Ohm para poder resolver isso. V, naquele caso, é 30, R é 10 e I é o que nós queremos descobrir. Ou seja, nós temos aqui justamente uma corrente de 3 amperes. Então, a corrente do circuito como um todo é de 3 amperes, né? Ou seja, a soma das correntes que passa em cada nó mais a corrente que passa aqui na televisão tem que dar 3 amperes. Se passar de 3 amperes, a TV apaga. Então, essa que é a lógica. A gente vai determinar quem é a corrente que passa na TV, vamos determinar quem é a corrente que passa na lâmpada e vamos ver, multiplicando a quantidade de lâmpadas, né, aumentando a quantidade de lâmpadas, qual é a corrente total que vai dar. Se passar de 3, significa que a gente atingiu ali, passou do limite, né, de lâmpadas que a gente pode acender simultaneamente. Então, vamos aqui determinar quem é a corrente que passa na televisão. Tá? Então, para isso, a gente tem aqui uma diferença de potencial de 90, nós temos aqui uma resistência de 50, agora vai determinar quem é a corrente. Vamos chamar de I' aqui, a corrente que passa na TV, tá? Pra gente não confundir com esse I daqui. Ou seja, a corrente que passa na TV tem que ser de 1,8 amperes, ok? Beleza. Então, se a gente fizer essa subtração aqui, a gente vai ter o seguinte. A corrente disponível para as lâmpadas é de 1,2 amperes. Ou seja, a gente tem que determinar qual é a corrente que passa por uma lâmpada e depois vamos ver, aumentando a quantidade de lâmpadas, se a gente consegue atingir 1,2 amperes ou passar. Se a gente passar, significa que a gente já passou do limite que a gente poderia. Tá? Então vamos determinar qual é a corrente para uma lâmpada. Então vamos lá. A lâmpada, a gente tem aqui uma diferença de potencial de 90, perceba, olha só. Todo esse trecho é 90 volts, então a gente tem aqui 90, a gente tem aqui 0, então a diferença de potencial é de 90. E a gente tem uma resistência de 200 ohms. Então, vamos lá. Estou chamando de duas linhas para não confundir com as outras correntes. Ou seja, uma lâmpada consome 0,45 amperes, nesse caso, né? Então, se uma lâmpada consome 0,45 amperes, ainda está dentro do nosso limite de 1,2. Duas lâmpadas. Vai ser 2 vezes 0,45, que vai dar 0,90 amperes. 3 lâmpadas. Vai dar 1,35. Só fazer 0,45 vezes 3 vai dar 1,35. Ou seja,
isso passa do nosso limite de 1.2. Ou seja, o máximo de lâmpadas que nós podemos conectar, nós podemos ligar, são 2. Se a gente acende 3 lâmpadas, a TV apaga, né? Porque a gente só tem 1.2 disponível. Então, se a gente analisa aqui as alternativas, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligados sem que a televisão pare de funcionar é 2. Resposta certa, letra B. E é isso, gente. Essa foi a questão de hoje, né? Perceba que ela foi uma questão um pouco mais complexa do ponto de vista analítico, mas quando a gente chega ali na parte matemática, a parte mais algébrica, é uma coisa um pouco mais tranquila, né? Vocês percebam que não foi uma questão assim que requeria um arcabouço matemático muito elevado, né? Era mais uma questão de interpretação, vocês entenderem realmente o conceito físico por trás daquela questão. Por isso que fica aí a dica, vocês estudarem bastante a interpretação, né? Interpretar bastante os problemas de física que aparecem para vocês. A física não é apenas conta, tá? Física não é apenas conta, física é também conteúdo. Se vocês não entenderem o conteúdo, vai ficar difícil de resolver problemas, tá? Então fica aí essa dica. Dito isso, obrigado por terem assistido. Compartilha com aquele seu amigo que vai fazer o Enem também, tá? Deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. E nos vemos novamente no próximo Enem no Telhado. E também talvez em outros vídeos. Mas enfim. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. E até.